bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Casa Judaica. E no vídeo de hoje iremos falar sobre os funerais nos tempos bíblicos. Iremos entender diversas coisas sobre o tema. E se eu fosse você, eu não sairia daí porque o vídeo está imperdível. Te espero daqui a pouco. Olá, já estamos de volta. Eu, Edson Neto, antes de iniciar, quero lhe pedir uma coisa. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Também interaja conosco. Vou deixar aqui embaixo o meu e-mail para que você mande a sua dúvida e a sua pergunta. E sem enrolação, já bora para o vídeo. Olha, iremos falar hoje sobre os funerais nos tempos bíblicos. Sabe, quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que em Gênesis 23... Abraão adota, assim, possamos dizer, a ideia de sepultamentos em caverna. Antes de Abraão, a gente não encontra nada na Bíblia relacionado ao fato. Mas em Gênesis 23, Abraão compra dos filhos de Zoar a caverna de Macpela. E ali se enterra Abraão, Isaac, Rebeca, Lia, Jacó, Sara, dentre outros personagens. Tanto é verdade que até no ano de 1119 encontravam-se ainda diversos ossos e acreditavam que eram da era patriarcal. Então, o sepultamento na era dos patriarcas, que esse nome está passando aqui, o sepultamento na era dos patriarcas era feito em cavernas, pois foi por Abraão adotada esta medida. Assim também em Gênesis 49, Jacó, quando está no Egito junto com José, ele faz também esse mesmo pedido para que ele fosse enterrado na caverna de Macpela, e assim se sucedeu. Esse é o primeiro ponto dos funerais nos tempos bíblicos. O segundo ponto é o embalsamento. O embalsamento. Primeira coisa que a gente tem que entender é que na lei de Moisés, aqui como está o versículo, Deuteronômios, capítulo 21, 22 a 23, se ensinava-se que assim que morresse deveria ser enterrado rapidamente aquela pessoa. Então os enterros eram rápidos, morria e já se enterrava. Agora, o embalsamento era diferenciado pelo simples fato, né? Porque uns acreditavam que poderia embalsamar e outros não embalsamavam porque falava que o corpo deveria seguir a ordem natural, voltar ao pó, que não precisava embalsamar nem nada. Já outros acreditam que eles não embalsamavam por causa da lei de Moisés, que está em Números, sim, capítulo 5, do 1 ao 4, né? Onde não poderia tocar em algo impuro. Aí acreditava-se que assim que morria já era para ser sepultado às pressas, rapidamente, tá bom? Agora só que existe outro detalhe. Jacó e José tiveram o seu embalsamento e o seu enterro demorado, que aí é onde muitos vão usar. Falam que em Deuteronômio capítulo 21 explica que tem que morrer e enterrar rápido. Então por que Jacó, né, que é Jacó e Yosef, que é José, foram demorados? Você tem que entender que eles estavam no Egito. E deixa eu contar breve uma cultura egípcia do embalsamento. Geralmente o luto do egípcio, o corpo, demorava-se cerca de 70 dias para ser enterrado. Isso mesmo, 70 dias. Sendo que 40 dias era feito o embalsamento do corpo. Se abria o corpo, retirava os órgãos e deixava só o coração. E dentro do corpo do abdômen se colocava diversos tipos de sal, especiaria e depois o enrolava em faixa, porque a ideia do egípcio era conservação do corpo, conservar o corpo, fazer múmia. Quando você vai ver em Gênesis 50, versículo 5 a 26, você vai ver que José e Jacó passaram também por isto, né? Fala que Jacó foi embalsamado como na cultura egípcia, Yosef e José foi embalsamado. Por isso eles demoraram para ser sepultado, porque estavam no Egito.
Tanto é que em 50 de Gênesis, José faz um pedido, né, de muita fé, que o seu corpo não fosse deixado ali, que seus ossos fossem levados para a Canaã, Israel, para a terra prometida. Olha que fé! Por isso José entrou nos heróis da fé. Isso é muita fé mesmo. O terceiro ponto que eu quero aqui abordar é panos de linhos e especiaria. Por que se colocava então em Israel linho? Estava copiando o Egito? Babilônia? Não estava? Por que se colocava em linhos finos? Como assim José de Arimateia com Nicodemos comprou para envolver Jesus com tecido de linho caríssimo? Por que fazia isso? Porque então muitos também tinham a ideia de passar perfume. Eles queriam conservar o corpo assim como os egípcios? Olha, é bom ou não é esse tema? Então fica aí que eu já estou agora entrando nessa pérola. Panos de linhos e especiaria. Bem, primeiro ponto. O pano não era a ideia dos judeus conservar os israelitas, conservar o corpo, mas era a ideia de retardar a decomposição do corpo, ser mais demorada, mais lenta. Não que eles queriam, ao enfaixar, que mumificasse o corpo ou que o corpo ficasse ali. Não, era que eles queriam retardar a decomposição. Muitos acreditam que no prazo de um ano, muitos ainda visitavam as cavernas do corpo, né? Jesus foi enterrado desta maneira, tá bom? Desta forma. Quando você vai observar, você vai ver também que eles usavam cheiros fortes, como bálsamo, mirra, e encharcava o corpo com aquele tecido. E também tinham-se o hábito de pôr do lado do corpo. Por quê? Gente, a gente tem que entender que os corpos eram enterrados em caverna. Por mais fechada que a caverna estivesse, tem uma brecha, sempre vai ter mau odor, cheiro. Em Lucas 7:11, você vai ver que a mulher descia para sepultar seu filho, o cemitério de Naim ou Nai é do lado. Imagina se não tivesse mirra. Então a ideia da mirra, primeiramente, era conservar o mau cheiro, para diminuir o mau cheiro do local, por isso se embalsamava o corpo, deixava-se ali do lado especiaria. O rei Asa, em 2 Crônicas, capítulo número 16, 14, você vai ver que o rei Asa, quando foi enterrado, fosse colocado do seu lado 34 quilos de bálsamo, de mirra. Gente, é muita coisa, de litro do seu corpo, e ele foi muito embalsamado mesmo, para que o mau odor não alcançasse a vizinhança. Imagina Naim do lado do cemitério. Então era primeiramente esse costume pelo fato do mau cheiro. Outros afirmam que esse hábito de embalsamar era devolver a pureza àquele ser humano a qual ele veio ao mundo, sem cheiro, e devolver ele com o corpo limpo. É simplesmente especulação, tá bom? Não fala nada disso no Talmud, no livro cultural, na Bíblia oral do judaísmo. Pois é, esse foi o vídeo de hoje, os funerais nos tempos bíblicos. Eu espero que você tenha gostado e eu vou ficar aqui esperando o seu comentário. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.